Bom dia. Então, hoje a gente começa a entrar na parte que dá briga. Ah, legal, legal. O esboço já está no grupo, né? Então, se você quiser acompanhar, você pode acompanhar aí pelo documento. Eu falei para o Caleb que eu achei um pouco exagerado ele colocar esse pessoal com as bandeiras aí fora. Tal. Eu achei que não cabe muito e tal, mas na próxima a gente vai dar uma diminuída. Eu falei ontem, assim, aproveitando, né, o termo eleições, que eu acho que assim, o Felipe falou aqui na pregação domingo passado que a gente tem que parar de brigar por causa de política e voltar a brigar pelo que deve se brigar, que é por gosto musical, né? Começar a odiar as pessoas por isso e não por quem elas votam. E uma coisa boa também seria a gente parar de brigar por política e voltar a brigar por teologia. Vamos parar de brigar pelas eleições e vamos brigar por causa da eleição. Entendeu? Então, a gente vai entrar aqui. Gente, é o seguinte. Antes de discutir sobre a treta da eleição, a questão da doutrina, a gente precisa deixar claro o seguinte, que eleição, predestinação, todos esses são termos bíblicos. Ou seja, são palavras que aparecem em diversas passagens das Escrituras. Não adianta dizer assim, não, eu não acredito em eleição, eu não acredito em predestinação. Então você não acredita na Bíblia, porque a palavra está lá, né? Diferente de outras palavras. Uma vez eu estava dando aula, foi na época que eu morava no Rio, aí eu mudei para a cidade de São Gonçalo, né? Que foi terrível. Que, se você não conhece, São Gonçalo é um dos lugares mais feios do mundo. Sério. É verdade, é verdade. As pessoas são maravilhosas. A pessoa precisa ser uma pessoa especial para viver ali e ser feliz. Porque é muito feio. É muito feio. Mas, enfim, eu estava lá em São Gonçalo e a gente estava estudando Romanos junto com um grupo lá. E eu comecei a falar sobre essa questão do fato de que Deus escolhe pessoas desde a eternidade para serem salvas. E aí um dos rapazes estava lá e falou assim, mas e o livre-arbítrio? Faz o quê? Tira da Bíblia? Aí eu falei para ele, então, no caso, não está lá. Gente, foi interessantíssimo ver a mente dele procurando o livre-arbítrio na Bíblia. Assim, ó, ele ficou assim, ó. Aí foi ele percebendo que não tinha. E assim ele permaneceu ali até o final da aula, né? Foi bem legal. Hoje ele está bem. Ele é calvinista. Mas a questão é o seguinte, a discussão tem a ver com qual é o critério que é utilizado para estabelecer quem é ou não escolhido. Essa é a discussão. Qual que é o critério utilizado pelo próprio Deus? Quais são os critérios que a Bíblia estabelece que vão diferenciar os eleitos dos não eleitos, os escolhidos dos não escolhidos, os predestinados... Na verdade, os dois, de certa forma, são predestinados, mas aí é outra treta que daqui a pouco a gente entra. Então, vamos falar o seguinte, as duas posições, resumidamente. Posição calvinista, dentro dos 5 pontos do calvinismo, você vai ver aí no esboço, né, na letra B do primeiro ponto, dentro dos 5 pontos do calvinismo, a partir da doutrina da eleição que começam as polêmicas. Então, calvinistas concordam que a eleição é algo bíblico, mas os calvinistas vão argumentar que a eleição acontece antes da fundação do mundo, diz respeito a indivíduos específicos
e não é baseada em nada relativo à pessoa em si, mas unicamente na escolha soberana de Deus. Ou seja, o que faz com que alguém seja eleito e alguém não seja eleito? Nada na pessoa em si. Simplesmente a vontade soberana de Deus. Não tem diferença nenhuma entre um e outro. Agora, sobre a posição arminiana. Pode diminuir um pouco aí, senão fica dando muito eco. Sobre a posição arminiana. O Roger Olson, no seu livro Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, que o André citou aqui, ele vai dizer o seguinte: eu preferi citar integralmente o que o Roger Olson fala, porque quando a gente vai debater alguma coisa, é importante que a gente expresse a posição do outro de uma maneira que ele mesmo concorde. Porque senão o que a gente vai fazer é o que a gente chama de argumento espantalho. Argumento espantalho é, por exemplo, quando alguém fala o seguinte: não, os arminianos eles creem na salvação pelas obras. Assim, opa, não é exatamente isso. Essa não é a posição. Um arminiano ele não ouviria isso e falaria assim: é isso aí que eu creio. Da mesma forma, quando as pessoas falam assim: não, calvinista é esse negócio aí, que fala uma vez salvo, salvo para sempre, e pode viver a vida de qualquer jeito. Nenhum calvinista vai falar: isso, é isso aí que a gente crê. Pode viver a vida... Não, não vai. O nome disso é argumento espantalho. Ou seja, você levanta um argumento que é uma pobre representação do que o outro acredita, simplesmente para você dar um tapa nele e ele cair tranquilamente no chão. Mas não é a verdade aquilo ali, você não está falando o que o outro acredita. Então, eu citei o Roger Olson aqui integralmente, ele diz: claramente, Armínio realmente acreditava na predestinação. Sua definição até mesmo contém uma insinuação de preordenação, mas um exame mais profundo dos escritos de Armínio revela que a predestinação de indivíduos, ou seja, pessoas específicas, ela é condicional. Condicional. Ao passo que a predestinação corporativa é incondicional. Ou seja, os crentes que Deus decreta justificar, adotar de vida eterna, desde toda a eternidade, são simplesmente aquele grupo de pessoas que aceita a oferta divina do dom da fé, ou seja, os que não resistem à graça preveniente. A gente falou aqui ontem da graça preveniente como sendo aquela graça que vem por meio da pregação do Evangelho, que possibilita o indivíduo, naquele momento ali, debaixo da ação da graça, escolher. Então, dentro do arminianismo, o que ele fala? Quem que é, de fato, eleito incondicionalmente? Cristo. Cristo é o escolhido de Deus. E todos aqueles que decidem estar em Cristo também passam a ser eleitos, mas essa eleição ela é condicional. Condicional é o quê? A uma resposta de fé, a uma perseverança na fé até o fim. Então, isso daí seria a posição arminiana. Agora vamos olhar os textos bíblicos que falam a respeito da doutrina da eleição. Tudo bem até aqui, gente? Está claro? Estão entendendo? Uma vez eu estava dando aula no CPP, o aluno falou assim: olha, ou eu estou confuso, ou eu não estou entendendo. Alguém nesse estado aí? Né? Então, vamos lá. Primeiro texto, Atos 13, 48. Esse texto aqui ele é meio matador, ele é meio complicado para os arminianos, principalmente. Ó, os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, o texto parece ser bem direto nesse sentido. Quem que creu? Quem era destinado para a vida eterna. É óbvio que um arminiano argumentaria que essa destinação à vida eterna tinha a base no fato de que Deus havia previsto que a pessoa ia crer. Mas o texto parece ser bem mais incisivo para o outro lado. Próximo texto, Romanos 8, 28 a 30. Esse daqui é um texto muito utilizado pelos arminianos. Romanos 8, 28 a 30 vai falar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou,
a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, esse texto aqui, o arminianismo vai dizer que esse conhecer de antemão significa que Deus previu, ele conheceu que a pessoa teria fé. Particularmente, e na opinião de muitos que vão defender o calvinismo, isso dá uma esticada no texto além daquilo que parece que está sendo dito aqui. Você precisa pressupor algumas coisas para chegar a essa conclusão lendo esse texto aqui, porque conhecer significa conhecer o indivíduo. Se você falar que conhecer o indivíduo de antemão significa que Deus pôde eleger aquela pessoa por causa de alguma ação da parte dela, significa que aquela pessoa, na prática, gente, na prática, ela é superior às outras. Ela tem alguma coisa que é, de fato, melhor do que as outras. Ainda que seja essa resposta ao dom da fé. Ela teve alguma coisa nela mesma que outras pessoas não tiveram. E dentro da posição calvinista, o que vai se dizer a respeito disso? Que Deus conheceu de antemão todos, Deus sabia que todos eram pecadores, e dentre esses pecadores, rebeldes contra a vontade dele, Deus decidiu eleger alguns para que eles fossem salvos, salvos da sua própria pecaminosidade. E essa salvação implica em Deus vir com a sua vida para poder tirar os efeitos do pecado que impedem essa pessoa de ver, né? Ou que impedem essa pessoa de fazer qualquer coisa. Uma das analogias que vai ser utilizada é que, na argumentação calvinista, vai se dizer que você não pode exigir nada de um morto. Se o indivíduo está morto em seus pecados e delitos, como a Escritura afirma, como que você vai exigir algum tipo de resposta dessa pessoa? E, por outro lado, como que você vai dizer que em algum momento essa pessoa vai se tornar viva ou quase viva, né? E, nesse momento, ela vai poder escolher. Mas se ela estava morta e fica viva, dificilmente ela escolhe ficar morta, né? Eu nunca tive essa experiência de ter que ter essa conversa com um semi-morto, mas me parece que, olhando para essa passagem, levando em consideração o estado da humanidade após o pecado, a coisa se inclina muito mais à posição calvinista. Então, aí a gente tem a passagem bíblica que foi descrita por John Piper como um tigre que está à solta devorando arminianos. E ele escreveu isso falando dele mesmo, porque ele estava no seminário e ele era arminiano, e ele tinha um professor calvinista, e ele escreveu ele tinha tipo um diário, né? Que aqui no Brasil o diário pega mal, né? Ele tinha um journal, aí já não fica tão esquisito. Mas ele escreveu lá no diário dele, ele escreveu lá, assim, Romanos 9 é um tigre à solta, devorando pequenos arminianos como eu. E ele escreveu isso com raiva. Ele falou que chegou diante do professor dele um dia e falou assim, ele pegou, vou aproveitar, tem uma paleta aqui, ele pegou um lápis, ele falou assim, você está vendo isso daqui, Você está vendo isso aqui, Eu soltei, porque eu quis, que eu decidi. Então, ele ficou um pouco revoltado com Romanos 9, vamos dizer. Então, vamos lá, Romanos 9, do 11 ao 18. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei, ou em algumas versões, odiei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Agora vamos para alguns versículos
os versículos seguintes aí, a partir do 18 até o versículo... A partir do 18 não, a partir do 19 até o 24. E, gente, essa aqui é exatamente o questionamento que surge quando se toca nesse ponto. Quando você fala que Deus escolhe pessoas para serem salvas, a argumentação seguinte vai ser, mas aí está errado, porque então quer dizer que não tem escolha? Deus não vai exigir um negócio que a pessoa não pode corresponder. Aí você não precisa discutir. Você só põe ela para discutir com essa passagem da Bíblia. Fala assim, mas você vai me dizer, versículo 19, tá? Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? E aí, qual que é a resposta? Eu gostei dessa versão da NAA, porque ela é mais... Ela é mais bonitinha, né? Ele fala assim, mas quem é você, caro amigo? Parece que esse caro amigo aqui é tipo as mães crentes quando falam para os filhos, seu abençoado. Né? Que é um negócio que é positivo, mas não parece que o contexto está muito positivo, né? Mas ele fala assim, mas quem é você, meu caro amigo, para discutir com Deus? Só isso daqui já dá para ir para casa, né? A pessoa falar um negócio desse para você, ou você parte para cima, né? Ou você vai para casa e fala assim, não quero mexer com isso mais não. Fala, quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira, presta bem atenção nessa parte aqui, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A gente tem algumas outras passagens aqui, gente. 1 Coríntios 26, 1, 26 a 29, Efésios 1, do 4 ao 6, que fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A gente tem Efésios 1, 11, que fala também que nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. A gente tem 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14, 2 Timóteo 1, 9 e Apocalipse 13, 8, que é uma passagem que é bem interessante porque você vai ver que existem diferenças de tradução e que várias vezes a tradução ela vai revelar qual é a perspectiva do tradutor. Apocalipse 13, 8, na versão aqui, na Nova Almeida atualizada, vai dizer, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, está falando da imagem da besta aqui, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Como que algumas outras versões vão aparecer? Vão dizer que o livro vai dar a entender, em alguns casos, que é o livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas, de fato, essa tradução aqui é que faz mais sentido dentro da gramática do original, que os nomes foram escritos desde a fundação do mundo, e o nome do livro é o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Deu para entender? Alguns de vocês estão com cara de interrogação. Seguinte, em algumas versões você vai ler que as pessoas não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Qual que é o problema?
no grego não tem vírgula. Então, se você colocar uma vírgula, muda o sentido dessa frase que eu acabei de falar. Se eu falar assim, as pessoas não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Não. As pessoas não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, vírgula, desde a fundação do mundo. Se eu coloco a vírgula aqui, o desde a fundação do mundo está se referindo a escrever o nome no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se eu não coloco a vírgula aí, parece que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O que foi uma coisa que eu sempre achei estranho. E eu sempre ouvi todo mundo falar assim, não, porque o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Assim, mas não, né? O que quer dizer falar que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo? Aí a pessoa fala, não, é porque quer dizer que desde a fundação do mundo, Jesus já estava separado para ser morto. Não, porque ele não tinha encarnado ainda. Ah, não, mas é porque isso daí era o destino. Mas fica uma coisa vaga. Fica uma coisa que parece que assim, é um tipo de informação que parece que não tem propósito. E, para mim, a passagem faz mais sentido quando ela é traduzida dessa forma. Ou seja, por que essas pessoas receberam a marca da besta e estão adorando a imagem da besta? Elas só estão fazendo isso porque o nome delas não foi escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ponto. E quando que esses nomes que foram escritos lá? Bom, desde a fundação do mundo. Ou seja, esse livro já está escrito lá. Então, enfim. Prosseguindo aqui. Tem uma seção aqui, gente, que eu coloquei sobre o desenvolvimento dessa doutrina e como que ela vai se desenvolvendo no decorrer da história. Eu não vou me demorar muito nesse ponto aqui, vou só passar por cima, mas você pode ler posteriormente, se você tiver interesse. Então, o primeiro ponto aqui é falando a respeito da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela já tinha uma noção do que significava eleição e escolha. Por quê? Porque esses eram conceitos que já estavam ali permeando o Antigo Testamento. Então, havia a noção de eleição do povo de Israel e havia também, o que não é uma coisa que é muito falada, havia uma ideia que vai permear toda a Escritura e que, inclusive, tem a ver com a doutrina da eleição, que é a ideia do remanescente. Então, as pessoas falam assim, Israel era uma nação monoteísta. Na verdade, não. Na verdade, praticamente não houve nenhum momento na história em que Israel era, de fato, monoteísta. Pelo menos até os tempos ali do judaísmo do Segundo Templo, qual que é a questão principal de Israel em todo o Antigo Testamento? Qual que é a maior briga, qual que é a maior bronca que Deus tem, a controvérsia que ele tem com o povo de Israel? É que Israel não se conforma em adorar somente o Senhor. Eles se voltam para outros deuses. E aí, quando você tem momentos, a exemplo disso, o profeta Elias, ele fala, só sobrou eu. O que Deus fala para ele? Não, eu reservei para mim alguns que não dobraram os seus joelhos a Baal. Então, sempre havia uma noção de um remanescente em Israel, ou seja, um remanescente fiel, aqueles que eram verdadeiramente israelitas dentro do povo de Israel, aqueles que não tinham apenas uma circuncisão na sua carne, mas que o seu coração, ou seja, o centro das suas vontades, emoções, pensamentos e identidade, havia sido de fato circuncidado para Deus e eles pertenciam a Ele. Então, essa ideia do remanescente está em todo o Antigo Testamento. E essa ideia do remanescente é exatamente aquilo que a gente vai reconhecer posteriormente como a doutrina da eleição. Por quê? Porque a doutrina da eleição ela tem a ver com quais são aqueles que fazem parte da igreja. E quem faz parte da igreja? De acordo com Paulo em Efésios, a igreja é formada por
judeus e gentios unidos em Cristo. Então, há um remanescente do povo judeu e há um remanescente dentre as nações. Dentre as nações existem alguns ali que fazem parte do povo de Deus. Isso daí já tem a ver, é uma espécie de semente da doutrina da eleição que você encontra nos escritos do Antigo Testamento. E no Novo Testamento você vai ter vários desses textos que a gente leu aqui. O que acontece? No período mais primitivo da patrística, né? Então a patrística vai compreender ali aqueles primeiros séculos da história da igreja, mas a gente está falando ali daqueles que são conhecidos como pais apostólicos e pais católicos, né? Que não tem a ver com... pai católico, mas não é padre, né? Porque, na verdade, não tinha... Enfim, é porque a gente usa católico e aí o pessoal fala assim, católico? Maria? Né? Já fica tenso, mas eu falo católico no sentido assim, que traduzir a palavra também não ajuda. Porque você traduzir é universal. Então, assim, existe o que a gente chama de catolicidade da fé. Ou seja, algo que é comum a todos nós, a toda a igreja, né? Toda a igreja universal, ou seja, toda a igreja na face da terra, existem coisas que são comuns a todos nós. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que, né, eu sou universal. Mas a questão é que, assim, naqueles primeiros séculos houve um problema porque existiam muitas filosofias fatalistas que estavam sendo pregadas na época. E aqueles primeiros pais ali, daquele primeiro período, dos pais apostólicos e católicos, os pais apostólicos sendo aqueles que eram discípulos dos apóstolos e os pais católicos sendo aqueles que eram discípulos dos discípulos dos apóstolos, eles tinham que lidar com essa doutrina fatalista que vinha da filosofia da época, e isso fez com que eles colocassem uma ênfase muito grande na questão da livre ação humana. Ou seja, eles tinham que enfatizar que as nossas ações morais são significativas. Por quê? Se eles não fizessem isso, as pessoas elas iam entrar naquele fatalismo e elas iam meio que entrar naquela ideia assim, não, o que eu fizer aqui, que é igual a um amigo nosso que fez CPP e que é a pessoa que ouviu meio calvinismo. Você deve conhecer esse cara. O cara ouviu meio calvinismo, ele absorveu só a parte que é para ele fazer cagada na vida dele. Então, esse cara, ele estava namorando, e aí ele estava assim, dormindo com a namorada, e aí foram confrontar ele. Falou assim, fulano, que isso, cara? Você está vivendo em pecado, está dormindo com sua namorada? Ele, não, cara, mas Deus é soberano, cara. Se aconteceu é porque ele quis. Se aconteceu... Aí ele ganhou o apelido, não posso revelar o nome, né? Porque vai que ele volta. Né? Mas aí ele foi apelidado de Fulano Soberania. Na verdade, Fulaninho, que Fulaninho Soberania. Aí toda vez que vai fazer piada sobre isso, a gente fala, pô, tá igual Fulaninho Soberania, hein? Assim, não, se aconteceu, Deus é soberano. A pessoa só usa isso quando ela faz cagada, né? Para as coisas ruins que acontecem com ela, Deus não é soberano. Mas, enfim. Então, o que aconteceu? Houve uma ênfase na liberdade humana, houve uma ênfase na responsabilidade moral, e aí, só que os problemas em relação à eleição só vão começar quando surge um cara chamado Pelágio. Então, o Pelágio, o que ele começou a pregar? Ele começou a pregar uma liberdade humana exacerbada, uma liberdade humana que implicava em dizer que nós não recebemos o pecado original, em que a gente nasce sem pecado, que a gente é fruto simplesmente do meio que a gente vive, das influências pecaminosas, que se você retirar isso, as pessoas são boas. E aí quem assumiu a missão de combater esse cara foi Agostinho. Então, Agostinho de Hipona, né, começou a contestar e refutar a
doutrina pelagiana. Então, ele falou, e aí, por conta disso, ele entrou em vários assuntos, como graça, pecado original, mérito, presciência, soberania de Deus e, em meio a isso tudo, predestinação. Então, Agostinho seria aquele que primeiro desenvolveu melhor a doutrina da predestinação. Alguém pode ouvir isso e falar assim, ué, mas então não estava desde o início essa doutrina? Gente, existe uma progressão na teologia da igreja. Então, existe muita coisa que, assim, basicamente, a teologia da igreja, ela é movida por treta. Precisa surgir uma treta para discutirem o negócio. Porque enquanto não surgir treta, as pessoas elas vão falar daquilo ali sem muita preocupação. Então, o cara ia falar assim, não, vocês são os eleitos de Deus antes disso. E a pessoa fala assim, legal, pô, a gente é eleito de Deus. Até que inventa a treta de falar assim, não, a gente é eleito de Deus porque... Aí já era. Aí abriu a porteira. Aí você vai precisar definir o que quer dizer aquilo ali, você vai precisar conversar e chegar a uma conclusão, porque as possibilidades, quando se faz isso, tem possibilidades bem catastróficas, né? Então, Agostinho começou a falar sobre isso, ele foi o primeiro que começou a falar claramente que existia um número fixo de santos predestinados desde a fundação do mundo, e que esse número seria atingido por meio da graça de Deus. Só que Agostinho tinha uma posição que era o seguinte, ele não associava a eleição ao pertencimento à igreja visível, porque ele também desenvolveu a ideia de igreja visível e invisível. Então ele falava que a pessoa pode fazer parte da igreja visível e não estar dentro dos eleitos de Deus. Externamente ela faz parte, mas internamente ela não, de fato, pertence. O que basicamente a gente falaria hoje, a pessoa frequenta a igreja, mas ela não é convertida, né? E isso daí tem muito. E Agostinho também falava, a pessoa pode não estar inserida na igreja e ainda assim fazer parte dos eleitos de Deus, o que não significa o indivíduo não se arrepender, não crer, não viver uma vida com Deus, mas significa, às vezes, ele não estar, de fato, inserido numa igreja local, e a gente sabe que isso pode muito bem acontecer, né? Porque, né, olhando aqui, grande parte de vocês, eu sei que vocês eram desigrejados. Mas, aí o que rola? Na Idade Média começou a ter um monte de discussão por causa das doutrinas de Agostinho, e aí surgiu o que ficaram conhecidos como semi-pelagianos, ou seja, eles não adotavam a perspectiva de Pelágio radical de que o ser humano nasce bom, mas eles pesavam um pouco mais para o lado da escolha humana, para o lado da liberdade humana, para o lado da possibilidade dos seres humanos terem uma agência mais livre para poder fazer as suas escolhas. Uma das principais objeções que fizeram a Agostinho foi que a predestinação, de acordo com Agostinho, era uma teoria fatalista. Apesar de que houve uma má interpretação do que Agostinho queria dizer com predestinação. E é uma má interpretação que é muito comum até hoje, que muita gente faz em relação aos calvinistas, né, atualmente, porque achava que as pessoas iam ser pressionadas ou coagidas por Deus a serem salvas. Basicamente, você vai ser salvo contra a sua vontade. E alguém que gostaria de ser salvo não vai ser salvo, né? Então, essa é uma má interpretação do que Agostinho queria dizer, né? Mais tarde, eles fizeram um sínodo, que foi uma reunião para discutir essas questões, foi o sínodo de Orange, e nesse sínodo eles chegaram à conclusão que foi a seguinte, eles fizeram essa conclusão em cima dessa leitura equivocada da doutrina de Agostinho. O que foi dito lá? Não só não cremos que somos pré-ordenados ao mal pelo poder de Deus, mas afirmamos com absoluto repúdio que se alguém que deseje crer em coisa tão maligna, seja ele anátema. Então, parece que eles discordaram um pouco, né, do que Agostinho tinha a dizer.
Então, o que eles criaram, ainda assim eles tiveram muita influência de Agostinho, eles criaram que o autor aqui que eu citei chama de semi-agostinianismo. Aí depois disso, gente, aí tem Igreja Medieval continua discutindo, Tomás de Aquino começa a falar sobre isso, e Tomás de Aquino, se você conhece, ele dá uma viajada bonita, e é um negócio filosófico pra caramba, entendeu? E aí você lê isso daqui, você já põe a música do Jorge Benjor. Né? Se você não conhece, vale muito a pena ouvir Assim Falou Santo Tomás de Aquino. Clássico. Sei lá, do quê? Mas é maneiro. A letra é bem legal. Demora uns 2 anos para você entender. Aí a gente chega no período da Reforma. No período da Reforma, você tem... Primeiro vamos falar de Lutero. Lutero, ele tinha uma posição muito forte a favor da eleição, da predestinação, nos moldes mais ou menos que o calvinismo vai expressar ela. Eu coloquei uma citação dele aí, que ele fala: a nossa salvação pode ser inteiramente removida de nossas próprias mãos. Isso para Lutero era uma vantagem da eleição. Ela é depositada exclusivamente nas mãos de Deus, e isso também é inteiramente necessário, porque somos fracos e vacilantes. Se dependesse de nós, pessoa nenhuma seria salva, o diabo certamente seria mais forte que nós todos, mas já podemos depender de Deus. Já que podemos depender de Deus, sua predestinação não tem como falhar. Ninguém pode lhe resistir, temos esperança mesmo em face ao pecado. Então, Calvino, obviamente, é um nome que é mais citado quando você fala de predestinação. Nas palavras de Calvino, predestinação é o meio pelo qual Deus adota alguns para a esperança da vida e sentencia outros à morte eterna. E é aí que o bagulho fica sério. Outra definição aqui de Calvino. Chamamos predestinação ao decreto de Deus, pelo qual ele compactuou consigo mesmo o que desejava que ocorreria a cada pessoa. Porque não são todos criados em igual condição, antes a vida eterna é pré-ordenada a alguns e a condenação eterna para outros. Portanto, visto que todo homem foi criado para um ou para outro desses fins, falamos que ele é predestinado à vida ou à morte. Tem algumas pessoas que vão tretar porque eles vão chamar isso daqui da doutrina da dupla predestinação. Gente, falar dupla predestinação, voltando, né? Já que a gente está falando de eleição, vamos fazer um comparativo com a política. Né? Falar assim, não, mas isso aí é dupla predestinação. É tipo chamar alguém de neoliberal. Entendeu? Ou chamar alguém, vamos falar assim, não, você é comunista. Assim, gente, na real, tipo assim, comunista e neoliberal não é um negócio que existe. Não é um negócio que existe. Por quê? Porque neoliberal é só uma forma depreciativa de falar que o indivíduo tem uma posição econômica, né, associada ao liberalismo econômico. E chamar alguém de comunista quer dizer só que essa pessoa ela é um progressista, mas ela não é um comunista de verdade, de acordo com a definição do que seria um comunista. Então, quando alguém fala assim, isso aí é dupla predestinação, qual que vai ser a discussão? A discussão, não, mas Deus não predestina pessoas para condenação. Ele só predestina pessoas para salvação. Porque as outras pessoas elas já estavam condenadas. Assim, mas qual que é a diferença? Qual a diferença que vai dar? De verdade? Assim, se Deus condenou todos por causa do pecado e escolheu alguns, a atividade de Deus em escolher e a atividade de Deus em não escolher já está ativamente destinando as pessoas a algo. E aí você vai falar assim, não, mas isso não pode. Eu falo assim, cara, no caso,
Deus é um título, vamos colocar assim, que implica em ele faz o que ele quiser. A discussão não é... Muita gente fala assim, não, mas a gente precisa ver se... Cara, no fim, a discussão é o seguinte, a gente precisa avaliar se o que Deus fez é certo. Sério, brother? E essa sua conclusão vai levar ao quê? Assim, não, eu acho que Deus errou. E? Ele vai mudar? Você vai debater com ele? Você vai xingar muito no Twitter, né? E isso vai afetar Deus? Não vai. Então a questão é a seguinte, Deus faz o que ele quiser. A discussão não deveria ser uma avaliação moral daquilo que Deus faz, mas deveria ser uma avaliação do que as Escrituras dizem. Porque o que as Escrituras dizem é o que deve determinar aquilo que eu creio. E não o que eu creio que deve determinar o que as Escrituras dizem. Porque se o que a Bíblia diz me incomoda, quem precisa se arrepender sou eu. Porque se o que a Bíblia diz me incomoda, isso se deve ao fato de que a minha pecaminosidade afetou não só a minha vontade, no sentido de que eu tenho desejo de pecar, mas ela afetou também as minhas emoções e ela afetou também a minha razão. Então, as minhas emoções, quando elas se levantam contra aquilo que as Escrituras afirmam, elas só estão dando testemunho do meu próprio pecado. E aí eu preciso me arrepender das minhas emoções. E quando a minha razão se recusa a se conformar àquilo que a Escritura diz, o que eu preciso é me arrepender da minha própria razão e conformar aquilo que as Escrituras afirmam. Porque a nossa fé não é uma fé irracional, mas ela é uma fé que busca compreensão, mas ela busca compreensão a partir da ótica da fé. Então, primeiro eu creio, depois eu compreendo. Primeiro eu confio em quem Deus é. Depois eu me esforço para tentar ao máximo compreender aquilo que Ele faz. Os nossos filhos, eles não compreendem plenamente o que nós fazemos. Mas um relacionamento saudável entre pais e filhos implica que os filhos têm confiança nos pais. Uma confiança que ultrapassa a compreensão deles daquilo que os pais fazem e até mesmo de quem os pais são. Então, quando você olha para essa descrição aqui do que Calvino falava, o que você vai perceber? Existe uma semelhança muito grande com o texto que a gente leu de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 fala ali que Deus ele suportou os vasos da ira criados para destruição, para que Ele possa revelar a sua glória nos vasos de misericórdia. Gente, é tudo feito do mesmo barro. E é isso que deveria tocar o nosso coração em relação a essa doutrina, que é concluir o seguinte: sabe qual que é a diferença entre você que está aqui querendo aprender mais de teologia, querendo aprender mais da Bíblia, querendo aprofundar a sua fé, você que está buscando a Deus, lendo a palavra, orando, desenvolvendo uma amizade com Jesus, e o cara que está lá assim, com a vida toda desgraçada, está totalmente rebelde contra Deus, está vivendo uma vida de devassidão. Você sabe qual que é a única diferença primordial? É a graça de Deus e a misericórdia dele. Não existe diferença. Não existe diferença. Quando eu leio aquilo que o Lutero falou, né, essa foi a minha experiência com essa doutrina. A minha experiência com essa doutrina foi o seguinte: eu era um arminiano desesperado. É um arminiano desesperado, porque eu pensava assim, cara, é aquela coisa de coach, né? Ó, tudo depende de você. E eu ficava assim, ferrou, mano. Ferrou. Eu via,
Cara, eu via meus amigos desviarem, a minha sensação é quando você está na praia e a onda está vindo. Assim, daqui a pouco sou eu, cara. Daqui a pouco sou eu. Eu só tenho que... Eu vou cobrir a cara para não arrastar na areia. Mas essa onda vai me pegar. Eu não vi a mínima possibilidade de conseguir me segurar na fé, de conseguir melhorar o suficiente para conseguir perseverar. E quando eu me deparei com o calvinismo, obviamente que primeiro eu me assustei. Eu fiquei em crise. Teve um livro que eu fui ler aquele Deus é Soberano, da W. Pink. Eu acho que eu li umas 10, 20 páginas, eu falei assim, calma, que eu não tenho estômago para isso aqui ainda não. Aí eu fui ler um outro mais light, né, para me preparar. Aí eu li um livro que chama Uma Jornada na Graça, que é um livro muito legal. Se você quer entender mais sobre a questão das doutrinas do calvinismo e tal, ou se você quer assim, presentear alguém que está meio confuso em relação a essas coisas, esse livro é fantástico. Esse livro é uma espécie de romance teológico. Então, ele conta a história de um cara que era seminarista, ele era seminarista batista, e ele vai fazer uma entrevista para ver se ele vai assumir o pastorado de uma igreja. E os caras perguntam para ele, você, por acaso, não é calvinista, não, né? E aí ele fala assim, olha, eu não vejo nenhum argumento válido para que eu seja um calvinista. No caso, ele não sabia o que era calvinista. Ele enrolou eles. Só que isso despertou a curiosidade dele, ele foi procurar saber, e aí você vai acompanhando a vida dele e o fato dele ir pesquisando sobre cada um dos pontos do calvinismo. Gente, então, como a gente falou, né, a gente vai deixar muita coisa de fora aqui, então, rumando agora para o fim dessa aula, logo depois de Calvino, quem assumiu a liderança em Genebra foi Teodoro de Beza. E Teodoro de Beza foi aquele que foi o criador daquilo que ficou conhecido como supralapsarianismo clássico. O supralapsarianismo clássico foi exatamente aquilo que Armínio mais se opôs. Ele mais se colocou contra, porque era a teologia dominante na sua época, né? O que o supralapsarianismo clássico vai estabelecer? A doutrina de Beza afirmava que a criação divina dos seres humanos, segundo dois tipos completamente diferentes um do outro, os eleitos e os réprobos. Ok, até aqui, muito parecido com Calvino. Quanto à condenação dos réprobos, embora a culpa por ela esteja inteiramente neles, as Escrituras nos conduzem a um segredo excelso, o qual, pela ordem, é a primeira causa de sua condenação, o segredo do qual nenhuma causa conhecem os homens, senão a justa vontade de Deus. Para realizar o decreto, Deus ordenou que todos aqueles que criaria também cairiam em pecado, para que ele pudesse demonstrar tanto a sua misericórdia quanto como a sua justiça. Mas isso não implicava a criação dos seres humanos como pecadores desde o começo, porque nesse caso ele, Deus, precisaria ter sido o autor do pecado que ele não poderia, depois de ter punido com a sua justiça. Na verdade, entretanto, Deus fez o homem à sua própria imagem. Então, fala aqui, Adão foi criado à imagem de Deus, segundo a vontade de Deus, pareceu bom e tal. Só que, em resumo, né, o André explicou muito bem aqui ontem, na hora das perguntas, a questão é, Deus criou o ser humano para ser salvo, ou Deus salvou o ser humano porque o criou? Então, a questão é, Deus decretou que iria ter pessoas eleitas e pessoas condenadas, e depois disso ele decretou o acontecimento da queda, para que isso viesse a se concretizar, ou ele decretou que haveria a queda, e após isso ele decretou a salvação. Então, isso daí vai ser a discussão. E aí, então, que você tem depois, né, mais ou menos na época de Beza ali, o desenvolvimento da doutrina do próprio Jacó Armínio, que a gente falou da história aqui ontem, que era professor e tal, foi defender o seu professor,
foi convencido pela pessoa com quem ele estava debatendo e começou a questionar certos pontos do arminianismo da sua época. Então, em particular, Armínio se opôs a essa perspectiva supralapsariana. Eu coloquei uma lista de razões pelas quais Armínio se opunha à doutrina calvinista tradicional. Ele falava que essa não era uma doutrina cristã fundamental, que nos primeiros 600 anos do cristianismo essa doutrina não tinha sido levantada. Ele, inclusive, questionou se ela se conformava às confissões de fé adotadas pela igreja na Holanda. Ele falou que a doutrina era repugnante diante da sabedoria de Deus, colocava em dúvida o amor de Deus e o seu ódio à injustiça, colocava em dúvida a bondade de Deus, era contrária à natureza do homem, pelo fato do homem ter sido criado à imagem de Deus, era inconsistente com a imagem divina, por causa do seu conhecimento e santidade, era incompatível com o livre-arbítrio humano, que era o que ele cria. E só para deixar claro, alguns calvinistas creem em livre-arbítrio, porque existe uma discussão se o que determina o que você faz de fato é o arbítrio, ou seja, a sua vontade, ou as suas afeições. Então, Edwards vai falar que a vontade humana é livre, mas as afeições estão escravizadas pelo pecado. Enfim, Armínio tem uma série de objeções aí. Ele vai falar que, na sua perspectiva, né, o decreto de Deus tem a ver com a salvação do homem pelo fato dele ser pecador, e que ele decreta também que ele vai salvar as pessoas, em particular, baseados em como elas vão corresponder àquilo que ele vai dispensar para elas como sua graça. E se elas vão perseverar até o fim. Os remonstrantes, eu coloquei aí para vocês, você tem aí eleição no arminianismo, antes de eleição no arminianismo posterior, remonstrantes, artigo 1. Esse é o artigo daquele documento que eu falei, da remonstrância, que fala a respeito da eleição. Então aí, lê-se o seguinte: que Deus, pelo propósito eterno e imutável em seu Filho Jesus Cristo, desde antes da fundação do mundo, ele determinou a respeito da raça humana pecadora e caída, salvar em Cristo, pelo amor de Cristo e através de Cristo, a quem, pela graça do Espírito Santo, crerão no seu Filho, e perseverarão nesta fé e obediência da fé por meio desta graça até o final. E, por outra parte, deixar os incorrigíveis e incrédulos no pecado e sob a ira, condená-los como alienados de Cristo, de acordo com a palavra no Evangelho de João 3:36. O que crê no Filho tem a vida eterna, mas o que se recusa a crer no Filho não verá a vida, senão que a ira de Deus permanece sobre ele. E também de acordo com outras passagens das Escrituras. Se você ler os documentos da remonstrância, e aí você tem eles aí nesses pontos que a gente está passando para vocês, vocês vão ver que as distinções são muito sutis. Quase que não dá para perceber qual que é a diferença, né? E por isso que houve tanta discussão, para poder realmente averiguar, assim, cara, será que está falando a mesma coisa? Ou será que está falando realmente coisas diferentes? Gente, a gente tem aí John Wesley, Roger Olson, que são coisas mais recentes sobre a doutrina da eleição. Mas, basicamente, o que a gente viu, assim, existe uma discussão muito grande sobre qual que é a base dessa eleição. Outra coisa que tem aí no documento que vocês receberam seria o ponto do Sínodo de Dort, que fala a respeito da doutrina da eleição. Se você vê aí no documento, são 18 artigos. 18 artigos falando sobre os vários pontos levantados pelos remonstrantes e depois erros e refutações.
né? Então, isso vai falar detalhadamente sobre cada um dos pontos doutrinários. Mas o que eu queria finalizar aqui falando para vocês é, primeiro, o que nós cremos e por que nós cremos. Eu acho que já fica claro na minha fala aqui que a gente crê na eleição incondicional. E a gente crê nessa eleição incondicional, primeiro porque, cara, a gente crê que é bíblico. Eu acho muito difícil escapar daquilo que as Escrituras falam a respeito dos critérios de Deus para escolher aqueles que fazem parte do seu povo. Eu acho que Romanos 9 é muito duro e muito direto. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é totalmente compreensível uma pessoa ter dificuldade com essa doutrina. Em particular, eu acredito que pessoas que têm dificuldade com essa doutrina, no geral, são pessoas que são melhores do que eu. Tem um material humano de melhor qualidade, vamos colocar assim. O que eu quero dizer com isso? Você pode ser uma pessoa que tem saúde mental, que veio de uma família boa, que teve seus pais ali que cuidaram de você, que deram para você princípios e tal. Você pode ter tomado decisões boas na sua vida. Então, eu percebo que é mais difícil para esse tipo de pessoa, e, gente, eu não estou sendo irônico aqui, não estou sendo irônico, de verdade. Realmente, existem pessoas que têm uma criação, um material humano, um contexto melhor. E elas são pessoas melhores, mais eficientes e tal. Elas não são gente ferrada, né? Eu sei que alguns, como eu aqui, são ferrados, de diversas formas diferentes. Existe uma variedade no quanto que a gente é zoado. Mas a pessoa que é muito ferrada, ela olha essa doutrina e fala assim, faz sentido. E a pessoa que está acostumada a tomar boas decisões e ter mais equilíbrio na sua vida, ela vai olhar para essa doutrina e vai falar assim, poxa, nossa, mas parece que não é muito justo, mas parece que não é muito justo porque você tem a ilusão que dá. Sabe aquela coisa assim, cara, dá pé, dá. Sabe aquele negócio, tipo, você vê tem um vão assim, dá para pular. Entendeu? Mas a gente precisa fazer uma diferenciação entre as coisas que a gente consegue, de fato, fazer na nossa vida, que tem a ver com decisões diárias, tem a ver, muitas vezes, com caráter, tem a ver com disciplina. E essas coisas são coisas que, assim, se você teve uma boa criação e você teve outros elementos que cooperaram para isso, essas coisas vão te ajudar. Se você não teve isso, você vai ter que empreender um esforço maior. Você vai ter que, talvez, aprender coisas que você deveria ter aprendido cedo, você vai ter que aprender mais tarde na vida. Isso é normal, isso é uma dinâmica humana normal. Mas quando a gente fala a respeito da nossa pecaminosidade, a questão é que não é possível alcançar o verdadeiro bem espiritual por meio da nossa própria força. Não é possível. E se Deus não tivesse escolhido pessoas, a verdade é que todos nós estaríamos condenados. Todos nós. Eu creio que tem uma fala de Paulo, em Romanos, que ele diz o seguinte, ele diz que a lei de Deus existe para que toda boca se cale diante de Deus. Ou seja, a lei de Deus existe para mostrar para nós que a gente realmente não consegue. E eu acho que quando a lei de Deus tem a sua operação completa no nosso coração, a gente adquire a capacidade de se calar diante dessa doutrina. Mesmo diante dos dilemas que isso vai suscitar no nosso interior, a gente fala assim, cara, eu não consigo afirmar o contrário. Então, quero só ler o que eu coloquei aqui como resumo,
cremos que uma eleição condicional é incoerente com a doutrina da depravação humana. Mesmo se a eleição fosse baseada em uma fé prevista, isso significaria que seres humanos caídos são capazes de agir de acordo com a natureza divina antes de serem regenerados. A Bíblia não afirma que somos tão maus quanto poderíamos ser. A graça comum de Deus nos refreia para que o mundo não seja consumido pelo caos de seus habitantes pecadores. Mas quando a Bíblia fala sobre a maldade humana, uma coisa fica muito clara. Todos os pecadores têm uma natureza rebelde contra Deus. A natureza pecaminosa nos impede de buscar a Deus, a não ser que Ele mesmo nos conceda nova vida. Se por meio da graça preveniente, essa doutrina arminiana, nós somos capacitados a escolher livremente, porém sem receber uma nova natureza, isso significa se encontrar novamente na mesma posição de Adão. Ou seja, Adão, ele não tinha alcançado um nível de maturidade que os cristãos, os eleitos, vão alcançar após a ressurreição. Ou seja, a gente ia ficar numa posição quase que neutra. E Deus colocou o relato de Gênesis exatamente para nos mostrar que nem mesmo a pessoa ideal, no ambiente ideal, faria a escolha certa. Por isso, Deus mesmo nos escolhe e nos salva sem nossa cooperação. Aos olhos de muitos, a doutrina da eleição incondicional parece injusta, arbitrária e até mesmo desnecessária. Mas falta em nós compreensão do nosso próprio coração mau. Falta em nós a noção do quão perdidos estamos sem Cristo. Eu não sinto vergonha da doutrina da eleição incondicional, porque eu sei que se Ele me escolheu, nada depende de mim. E se alguma coisa dependesse de mim, tudo estaria perdido.